Deus abençoe. Olha, tem uma noite extraordinária, um culto extraordinário a todos que estão reunidos nesse momento, enquanto muitos escolheram fortalecer e buscar os prazeres da carne. Você está escolhendo a melhor parte. Você está escolhendo cultivar um relacionamento com Cristo Jesus. Mas eu vim aqui, antes desse momento do culto, a gente preparou essa mensagem para você, porque tem um recado muito especial que eu gostaria de trazer para todos. Hoje, dia 15 de fevereiro. No próximo domingo, dia 22 de fevereiro, o último domingo do mês, nós teremos às 10 horas da manhã o nosso primeiro culto presencial e você vai poder participar conosco. É isso mesmo, vai ser um culto, claro que o espaço completamente gratuito para você, para sua família. Vai acontecer aqui em São Paulo, então você de São Paulo, da Grande São Paulo, já deixa marcado aí na agenda, já deixa registrado, porque no domingo, dia 22 de fevereiro, às 10 horas da manhã, nós estaremos nos reunindo. Vai acontecer no espaço do Hotel Meliá Tatuapé, que fica na rua Serra da Jureia. Então, você vai poder participar conosco, prepara a sua Bíblia, prepara o seu coração, o seu espírito para uma manhã extraordinária. Nós vamos buscar um fortalecimento com a palavra de Deus, vamos cultuar, vamos louvar, vamos buscar forças em Cristo Jesus, clamar a Deus diante de pressões, lutas, batalhas que você possa estar vivendo neste momento. Então, você e sua família aqui de São Paulo, da Grande São Paulo, se prepara. Culto presencial no próximo domingo, dia 22 de fevereiro, às 10 horas da manhã vai iniciar. Então a gente vai estar te esperando. Tem um espaço privativo para veículos do hotel, você pode também deixar ali nas redondezas do hotel, fique à vontade. Mas como que faz para você participar? Eu vou fazer o seguinte, tem informações, tem um link que você pode preencher para confirmar sua presença. Eu vou deixar aqui na descrição do culto de hoje o WhatsApp da nossa equipe da igreja. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem nesse nosso WhatsApp dizendo eu quero, né? Ou eu quero participar do culto, dizendo que você gostaria de participar. Na hora você já vai receber um link e você ali vai ter todas as informações e vai poder confirmar a sua presença, tá certo? Então, a gente te espera no próximo domingo, dia 22 de fevereiro, às 10 horas da manhã, você aqui de São Paulo e da Grande São Paulo. É claro, o culto 19 horas vai acontecer? Vai acontecer às 19 horas, para você que está fora de São Paulo, ou até mesmo você que está no interior muito distante, você que está em outro país também, tá bom? Mas às 10 horas da manhã, culto presencial. Então, um extraordinário culto, que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Prepare a sua Bíblia agora, porque o culto já vai iniciar. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto comunidade online. Nós vamos aqui nos reunir como comunidade nessa noite de domingo, porque nós queremos nos relacionar com o nosso Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos ter conselhos para a família, nós vamos também trazer uma palavra especial para você, fortalecer a sua fé, fortalecer o seu espírito, trazer direcionamento sobre atitudes, comportamentos, hábitos, tudo isso trazidos da sabedoria bíblica, que eu tenho certeza que vai abrir o seu entendimento nesse momento especial. E nós vamos orar para que o Espírito Santo possa governar a sua mente, o seu coração, a sua vida, os seus caminhos, que você possa ser renovado. Se você está nesse momento nos acompanhando, eu tenho certeza que Deus permitiu esse instante, Deus permitiu esse momento para que você possa cultuar
conosco nesse momento. Até porque cultuar é você cultivar relacionamento. E nós vamos aqui cultivar relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Se você está também agora doente, desanimado, se você está cabisbaixo, depressivo, entregue diante de uma situação difícil que você tem se encontrado, então vamos nos reunir como comunidade em Cristo, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa alma e o nosso espírito. E se você desejar, a partir de agora, já encaminha para 2, 3 pessoas, o link vai na setinha aí, já encaminha para essas pessoas poderem também cultuar conosco e participar desse momento especial. Eu gostaria dessa oração que vai ser realizada nesse momento, primeiro orar por você que está com uma dor, seja na alma ou no corpo, para que você possa entregar esses problemas nas mãos daquele que é capaz de solucionar aquilo que foge ao seu controle, aquilo que às vezes foge ao controle da medicina tradicional. Às vezes você já fez de tudo e até agora tudo que você fez não foi suficiente. E não importa de onde você está nos acompanhando, nós temos recebido mensagens de vários locais do Brasil, as pessoas têm nos acompanhado norte, sul, centro-oeste, sudeste, nordeste. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está também nos acompanhando de Portugal, várias pessoas de Portugal têm nos mandado mensagens. Temos recebido mensagens também da Inglaterra, Moçambique, Uruguai, Paraguai, Argentina, Cuba, Chile. Não importa de onde você esteja. E se eu não comentei o local de onde você está nos acompanhando, comenta, coloca aí nos comentários. E também, se desejar, daqui a pouco tem a oração pela Sagrada Família, coloque também o nome da família, mas enquanto você está aí comentando, que você não perca o direcionamento da mensagem, da palavra, o momento da oração, só compartilha ou comenta nos momentos que você puder, tá bom? Mas que nada atrapalhe esse culto. Vamos nos reunir agora e falar com Deus em seu favor. Feche os seus olhos, mas você também vai orar juntamente conosco. Feche os olhos. Se você puder colocar a mão, às vezes, no local onde você sente uma dor, faça isso agora. Vamos falar com Deus. Meu Pai, meu Deus, quantas pessoas agora estão carregando inúmeros problemas físicos, problemas emocionais, são problemas que ela não suporta mais. Situações que às vezes ela já procurou um especialista, o especialista não conseguiu resolver. Procurou a medicina tradicional não teve uma saída, uma solução. Ou até mesmo, meu Deus, um problema na alma que essa pessoa já buscou também em pessoas especializadas. E tudo que o homem, que a sabedoria humana poderia ter instruído, orientado essa pessoa, às vezes ela já fez. Ela já colocou em prática, ela já colocou em ação. E é por isso que nós clamamos aos céus, porque aquilo que a mão humana não é capaz de solucionar, nós entendemos que só o Senhor é capaz de proporcionar uma mudança, um milagre, uma resposta. Então invocamos por um milagre no corpo que está doente, um milagre na alma que está enferma. Seja curado, seja livre. Receba o seu milagre aí agora. O que estava enfraquecido seja fortalecido. O que estava caído se levante. O que estava com dores receba alívio. A alma estava aflita, receba paz. Em nome do nosso Senhor Jesus. E diante de toda essa turbulência que às vezes você vive, fale com Deus aí agora. E fala para Ele, eu quero, eu preciso
da sua presença. Eu necessito do seu Espírito a me conduzir, a me orientar, a me dirigir, a estar comigo. Principalmente hoje, o primeiro dia da semana, nós queremos iniciar a semana em sua santa e gloriosa presença. Faça desta canção o seu louvor, a sua adoração, a sua oração em forma de canção. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com dedos no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou.
troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Só tua presença o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Só tua presença o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Se você pode, cante isso comigo. Quem é esse? Vamos, cante. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Então cante, eu não te troco por nada. Vamos, cante isso, vamos. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Só tua presença o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Só tua presença o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Oh, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, então cante isso. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos, cante. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, a fonte da vida
declare isso, a fonte da vida que me encontrou. A fonte, mais uma vez, a fonte da vida que me encontrou. A fonte da vida, a fonte da vida, a fonte da vida que me encontrou. Eis o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Meu Deus, desde já te agradecemos, pois eu tenho certeza que a sua presença está aqui entre nós. Da mesma forma que no passado o Senhor se reunia em casas, praças, na beira de lagos, em montes, o Senhor queria levar mensagem. E nós estamos aqui reunidos online, porque o que nós queremos é levar a tua mensagem. E que a tua presença possa ser notada aqui nesse momento. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem crê, diga assim seja. E graças a Deus. Amém. Amém? Eu tenho certeza que Deus ele está aqui conosco nesse momento. Não é maravilhoso você separar um momento para você cultuar, para você orar, para você falar com Deus? Um momento onde você se desconecta do mundo, um momento onde você para se alimentar. É igual o momento da sua refeição, né? Quando você vai parar para se alimentar, você, para ter uma alimentação saudável, você necessita se desconectar de tudo e que essa alimentação agora seja uma alimentação espiritual, tá certo? Dá boa noite para todo mundo que está conectado conosco nesse momento. Boa noite ao nosso músico Azaf. Tudo certo? Tudo. Boa noite. Então tá certo. Teve gente que eu coloquei um stories no Instagram, só com uma parte, perguntando assim, quem é o músico? Teve uma pessoa que digitou o teu nome no meu direct. Teve uma pessoa que digitou, alguém que te conhece. Alguém que te conhece. Azaf, por enquanto é o nosso músico Azaf, mestre de cântico e louvor. Tá certo? Boa noite. Boa noite. Para minha esposa. Você pode falar, né? O meu nome, divulgar. Nós somos um, né? Eu sou a Patrícia, para você que não me conhece, sempre estou por aqui dividindo um pouquinho sobre família, que a gente sempre diz que é um presente de Deus para nós, o projeto que Ele idealizou para o ser humano e nos presenteou. Então a gente tem que cuidar muito bem da nossa família e você sempre vai me ver por aqui falando sobre esse assunto. E hoje a gente vai falar sobre família, um assunto muito interessante, muito relevante. Mas muita gente tem nos enviado mensagem também, só para tirar algumas dúvidas e responder algumas questões, mas se você tiver dúvida e alguma orientação, tem o nosso WhatsApp. Eu ainda não gravei, assim, eu já vi que você também não, né? Eu também ainda eu não sei que gravei, é 1270. é novo, né? É novo. É o nosso WhatsApp da igreja já, tá? Eu só não vou falar ainda, essa é uma das dúvidas que eu vou tirar, mas tem o nosso WhatsApp, eu sei que é 1270. 11, né? 98191 1270. 9 8191 8191 1270. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, se você gostaria de alguma orientação minha ou da minha esposa, então 98191 1270. 9 é 011, tá? 98191 1270. Tá certo? E algumas dúvidas que vêm surgindo, que as pessoas elas comentam,
sobre a questão da igreja. Nós já estamos aqui nos reunindo como igreja, né? Nós tivemos Santa Ceia, todo primeiro domingo do mês, nós vamos realizar a cerimônia da Santa Ceia, tá bom? Já avisando para todo mundo, todo primeiro domingo do mês, já começar o mês renovando a nossa aliança com Cristo Jesus. E é claro, se você não tem uma aliança com Ele, então é hora de você fazer a sua aliança em Cristo a partir de agora, tá bom? Então, no primeiro domingo do mês, de cada mês, nós teremos a cerimônia e a celebração da Santa Ceia, tá bom? E é claro, daqui a pouco, eu acredito que no próximo domingo, porque você sabe que a questão de registro da igreja, ela tem um tempo, né? Então, nós temos já a ata, nós temos já toda a documentação da igreja, já demos entrada no cartório e a partir do instante que nós tivemos já todo o registro, então a gente vai aqui anunciar, mas você pode ter certeza que muito do que Deus tem nos proporcionado tem tudo a ver com a base e com os fundamentos desse trabalho que Deus colocou dentro de cada um de nós. Porque o que nós queremos é fundamentá-los na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristão na areia, ou um ser humano na areia, não sobrevive, não consegue permanecer de pé. Então a gente precisa fundamentar na rocha, a gente vai ensinar mais acerca sobre isso ao longo dos nossos cultos, das nossas mensagens diárias também. Nós temos mensagens, a gente já começa amanhã com um propósito. Qual o propósito? Fundamentar a nossa vida na rocha que é Cristo e orando logo pela manhã. Então aqui no nosso canal oficial do YouTube, 7 horas da manhã, de segunda a sábado, né? Você vai poder começar já o dia, já fundamentando a sua vida na rocha, começar o dia com propósito. A vida precisa ter propósito. Sem propósito, a gente sobrevive nesse mundo, vai empurrando com a barriga, como diz o ditado. E fora isso, também tem muita gente mandando mensagem, né, amor? A gente sempre fala que você tem a completa liberdade de até mesmo nos comentários fazer alguma pergunta sobre família, que a gente vai estar lá também respondendo. E qualquer orientação também que você deseja, a gente está por aqui também para lhe ajudar, a auxiliar essa sua caminhada, ajudando você a ficar cada vez mais firmes na rocha, né? Que é o nosso Senhor Jesus. E fora isso, na quinta-feira, sempre quinta-feira pela manhã, você traz mensagens e orientações para as famílias. Já começa... Na quinta, a gente tem esse encontro marcado já lá 7 no horas canal do YouTube, Leandro Zangarini, 7 da manhã. Vou estar ali com vocês para dividir um pouquinho sobre família. Você já tá invadindo, né? Assim, de pouquinho, porque na terça você fica comigo, na quinta, no sábado a gente coloca os conselhos da família. É isso mesmo. Você abriu a porta, eu estou sentando ali para dar o que Deus me deu, né? Dividir o que Deus me deu. E muitas pessoas também têm mandado mensagens perguntando: bispo, gostaria de também fazer parte dessa missão, de me voluntariar, de ajudar de alguma forma. Então você pode enviar uma mensagem do nosso WhatsApp, que eu comentei, mas eu vou deixar também aqui na descrição se você precisar, tá certo? Não esquece não, a gente deixar na descrição o WhatsApp da igreja, tá bom? Aí, mais para frente, eu acredito que semana que vem a gente vai falar mais, nós teremos obras sociais, nós teremos trabalhos sociais, nós vamos realizar, porque tem uns nomes, né? E a gente ainda, como está sendo tudo registrado, então a gente ainda não vai divulgar. Tem gente que quer se tornar coluna dessa obra, dessa missão, desse trabalho, desse propósito de vida, que é levar sabedoria às pessoas que tanto precisam, levantar o caído, fortalecer o fraco caído, resgatar aqueles que se encontram perdidos. Então, pode ter certeza que tudo isso você vai poder fazer, participar como comunidade conosco nesse trabalho especial, tá bom? E falando no que é especial, a família. Estava falando que nós sempre trazemos aqui orientações e conselhos para a família. E a gente tem falado muito sobre a palavra, né? A palavra.
E muitas pessoas, às vezes, elas desprezam o poder que existe na palavra dela, o poder da palavra dela para o marido, o poder da palavra dele para a esposa, para os filhos. E falando mais sobre isso, o conselho de hoje, a palavra seria o elogio. A gente quer reforçar você a dar essa abertura, porque às vezes, né, nós temos dificuldade de quando acontece uma situação em olhar o lado positivo. A gente sempre está ali já expondo o que não foi bom que acontece dentro de casa. Às vezes seu marido não foi feliz numa colocação que ele fez, o seu filho fez algo que não te agradou. Então nós temos a tendência de já pegar aquele problema e fazer um alarde com ele. E eu gosto muito de usar a estratégia do Senhor Jesus, que ele, quando foi dar orientações muito sérias para as igrejas, ele primeiro elogiou. Ele pegou as qualidades para depois pontuar o que não estava certo. E essa estratégia mostra o amor, né? O amor que é o cuidado. Primeiro eu falo, olha, você tem essas qualidades, eu estou te elogiando, mas existem algumas questões que precisam ser alinhadas. Eu gosto de falar também que uma atitude nossa não define quem a gente é. Então, às vezes, você chegou lá e viu que o seu filho mentiu para você. Ao invés de você falar, filho, você é um mentiroso, você sabe o que acontece com quem mente? Porque quando você já taxa ele como mentiroso, é como se você estivesse carimbando ele, assim, né, firmando uma identidade. E claro, nós seres humanos, a gente vem, né, de uma natureza muito ruim. Você costuma ensinar muito que a gente não precisa ensinar a criança a mentir, que isso aí vem de natureza. Mas a gente precisa estimular ela a falar a verdade. Então, ao invés de você chegar e criticar o seu filho, né, já falando sobre a mentira, tenha paciência. Se de repente você é aquela pessoa mais explosiva, deixa passar o momento e fala, a mamãe precisa de um tempo, mas eu quero conversar sobre isso. E de repente, quando você estiver mais tranquila e calma, você fala, filho, vamos conversar sobre aquela situação que aconteceu. E você fala, você é um menino tão dedicado, tão esforçado, eu gosto tanto que você é diferenciado, você é alegre, você é esperto, enfim, mãe sabe muito bem elogiar o filho, né? Porque é nossa cria, digamos assim. E depois que você reforçar o que ele tem de positivo, você pode pontuar. Mas sabe aquele dia que você mentiu para a mamãe falando que queria brincar lá no playground, mas aí você falou, aí você conta lá o que ele falou. Então, a mamãe quer te ensinar algo sobre isso. Toda vez que a gente conta uma mentira, a gente perde depois a credibilidade. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua vida. Claro, você vai falar na linguagem que ele vai te entender. Se ele for menorzinho, você vai usar a linguagem para aquela criança menorzinha. Se for já um adolescente, você já sabe que você pode usar uma outra abordagem. Mesma coisa com o teu marido. De repente, você ficou frustrada, chateada porque ele fez algo que você não gostou. Ao invés de você falar, você sempre faz isso. Porque a gente, né, mulher, quando tá de cabeça quente, a gente solta uma dessas. Eu não tô livre, não. Eu tenho sempre que me policiar e me lembrar que eu tenho um compromisso com a minha palavra. Então, você espera, né? E você me ajuda muito nisso. Toda vez que eu dou uma resvalada, você fala, olha, calma, vamos. Mas aí, se tem uma estratégia bíblica, então quanto mais a gente fazer o uso dessa estratégia bíblica que funciona há milhares de anos atrás, e hoje não vai ser diferente. A pessoa ela entender isso, poxa, peraí, a Bíblia é o manual da vida. Tudo que eu preciso está ali. Mencionado, ensinado, orientado, dirigido. Então é só a gente colocar em prática. A questão é que às vezes ou a pessoa não sabe, às vezes tem gente agora, famílias agora que não sabia dessa estratégia. Poxa, é verdade. Jesus ele teve que falar com as igrejas lá em Apocalipse, mas antes ele elogiou. Ele reconheceu o que ela tinha de bom. Né? E principalmente na nossa família, que é o lugar que a gente mais ama, a gente tem que reconhecer o que a gente... Por quê? Porque quando a gente já chega criticando,
o ser humano já fica armado e até aquilo que seria para ajudar ele já não vai receber, ele sempre vai estar na defensiva. Então, primeiro, você reconhece o ponto positivo, você valida o que ele tem de bom, para depois você pontuar uma atitude que não foi uma atitude aprovada, né, correta. Principalmente nós que estamos aqui falando de um lar cristão, né? Então, nós temos essa missão de ajudar os nossos filhos na caminhada. Então, agora nós vamos orar pela família. Eu creio que você entendeu. Agora é só seguir esse conselho, a estratégia do Senhor Jesus para orientar e ensinar cristãos, igrejas, famílias, né? Porque nós temos que olhar dessa forma. A pessoa, às vezes, pode não estar na igreja que eu frequento, mas somos irmãos. Existe só um Pai, né? E nós não podemos deixar, em hipótese nenhuma, principalmente você que está nos acompanhando agora, da sua casa, você está nos acompanhando agora, do seu carro, do seu local de trabalho, onde quer que você se encontre. Você já parou para analisar que as guerras, elas são de pessoas, às vezes, das mesmas nacionalidades? A pessoa nasceu na mesma nação, às vezes tem um sobrenome parecido ou sobrenome igual, tem muita guerra. Mas por quê? Porque as pessoas, elas levantam muitas bandeiras e as bandeiras dividem mais do que unem. O Senhor Jesus, ele veio para unir. Um só Deus, um só Pai, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé. Então, vamos orar agora pela Sagrada Família. Se você tiver a sua família aí junto com você, dê as mãos à sua família, abraça a sua família. Mas se você está só, você vai pedir a Deus por eles. Feche os olhos. Espírito Santo, meu Deus, entregamos a nossa família em Tuas mãos. Nossa casa, o nosso lar, os nossos entes queridos. E que essa pessoa possa, a partir de agora, usar dessa estratégia que o Senhor deixou. Tem algo para resolver? Vai parar para resolver, mas primeiro, pontua, elogia, abre a boca não só para criticar, mas também para dizer quão essa pessoa é importante na sua vida. Fale o nome da sua família. Se você precisar pedir perdão para quem está aí do seu lado, faça isso agora. Peça perdão para ele, peça perdão para ela. Aproveite essa chance. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Cante a rocha, vamos cantar isso. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou, o
o amor que alcançou a minha casa. É Ele, é Ele. Então cante isso, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, a rocha em que minha casa está firmada. É Ele, é Ele, o amor que alcançou, o amor que alcançou a minha casa. É Ele, é Ele, cante meu Jesus, meu Jesus, Eu te entrego. eu te entrego minha vida, Meu lar. te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. E nós entregamos toda a nossa casa, toda a nossa vida, toda a nossa família em tuas mãos, que o Senhor possa tomar a dianteira, governar, meu Deus, a nossa casa. Aquilo que nós não conseguimos resolver, entregamos em tuas mãos. E o que nós precisamos fazer, nos dê essa sabedoria, que esses conselhos sejam aplicados. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém? Dá um beijo na sua família, dá um beijo. Não é na testa, não. Na testa também. Vamos, agora eu tenho certeza que a sua família, a sua vida, a sua casa estão fortalecidos, abençoados. Seu espírito está em paz. E agora nós vamos refletir nessa sabedoria bíblica. Se você tem a Bíblia aí agora, abra em Hebreus capítulo 12, para ficar mais fácil para você. Se você vier de trás para frente na Bíblia, vai ser muito mais rápido. Ó. Você vai abrir Apocalipse, depois vai vir as epístolas, Judas, depois João, aí Pedro, Tiago, são bem curtinhos. Aí Hebreus, tá bom? Já estou te ensinando a gravar algumas passagens da Bíblia também, tá? Apocalipse, aí você vem, são várias epístolas, Judas, João, Pedro, Tiago, aí Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Hoje eu quero falar sobre o erro de parar no capítulo 11. É isso mesmo. O erro de muita gente é parar e focar no capítulo 11
de Hebreus. O capítulo 11, ele fala de quem? Ele fala dos heróis da fé. Ele fala de pessoas que tiveram experiências extraordinárias com Deus. E muita gente acaba parando no capítulo 11. É por isso que eu ensino às pessoas que me perguntam como ler a Bíblia. Você precisa entender que a Bíblia é um compilado de 66 livros. Se são 66 livros, como que você lê um livro? Você não lê um livro de uma forma aleatória. A gente já viu várias pessoas que pegam planos de leitura da Bíblia aleatoriamente. Não é inteligente você fazer dessa forma. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia de uma forma aleatória... Eu já li a Bíblia de forma aleatória. Eu acredito que você também, né, amor? Já leu a Bíblia de forma aleatória? A gente já leu a Bíblia de forma aleatória. Só que quando você lê de forma aleatória, o que acontece? Você não termina um assunto. Então aquele assunto pode ficar desconectado da verdade, desconectado do texto verdadeiro. E quando isso acontece, você acaba não entendendo a mensagem por completo. Então, tem até uma frase que eu gosto muito, que é: texto sem contexto é pretexto. Pretexto para quê? Para qualquer distorção. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Existem passagens da Bíblia, quando você lê um versículo, tem aquela passagem do apóstolo Paulo, que ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aí quando a pessoa usa essa passagem, ela acha que ela a mulher é uma mulher maravilha, o homem é o Superman, um homem de aço. Mas quando o apóstolo Paulo estava falando sobre isso, o contexto, primeiro que ele estava na prisão. Segundo que o contexto, ele estava ensinando ali que ele poderia ter abundância, como ele poderia passar escassez, ele poderia estar livre, como ele poderia estar preso. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Resumindo, eu posso suportar, passar por tudo, enfrentar por tudo e vou continuar em Cristo diante de toda a situação. Eu resumi aqui para você, só para você entender melhor, porque olha como é relevante, interessante a gente entender. Cada livro da Bíblia tem uma mensagem, ou cada livro tem inúmeras mensagens. Mas para a gente entender essa mensagem, a gente precisa ler ele inteiro. Então você vai ler o livro de Hebreus, a gente vai ler aqui uma parte, para você entender o contexto de um ensinamento poderoso. Mas quando você fizer as suas leituras, começou a ler um livro, começou a ler Hebreus, começou a ler João, Mateus, Marcos, Lucas, não importa. Começou a ler, vai até o fim daquele livro, tá? Vai até o fim, para você entender melhor. Eu vou explicar aqui algo para você, porque existe um erro de você parar no capítulo 11. E qual é o erro? Porque o 12 completa o 11. Olha como que começa o capítulo 12. Eu estou lendo na versão NVT. Você está lendo na? NVI. NVI? Se tiver alguma coisa diferente, você me fala, porque eu ajudo quem está acompanhando a gente em outras versões também. Aqui, ó. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, tem outras versões que falam assim, rodeado de uma nuvem de testemunhas, né? São muitas pessoas, por quê? Porque vem falando do capítulo 11. Várias testemunhas do poder de Deus, da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus. Então, cada um podendo testemunhar algo sobre o poder da fé em Deus, no nosso Senhor Jesus. Então, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, multidão de testemunhas. Livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança
a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Aqui fala o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Outras versões falam o autor e o consumador da fé. Então vamos lá. No capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. Homens e mulheres que pela fé fizeram coisas grandiosas, obtiveram resultados maravilhosos. Mas aqui, no capítulo 12, completa o 11, por isso que é um erro parar no 11. Está falando do autor e consumador da fé. Por onde a fé começa e aonde a fé se consuma. Então, todos os exemplos que nós tivemos até aqui foram relevantes, importantes. Mas agora a gente está falando daquele que não é um exemplo, mas daquele que é a forma sustentável de acontecer tudo que aconteceu no 11. Porque sem ele não aconteceria nada disso. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo é por ele, para ele. Então, nós precisamos ter essa visão, esse foco, esse olhar. Que existem vários exemplos, mas existe um só Senhor, um só Deus. Eu posso dizer que aquele que não é só um exemplo, ele é o padrão da vida. Aí diz mais no versículo 2, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, o autor e consumador da fé, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. O que nós entendemos aqui, e eu quero que fique bem claro para você, é que o nosso Senhor Jesus, aquele que é o autor e consumador da fé, ele, deixa aqui, por favor, isso. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O restante é um exemplo. Homens como Enoque, Noé, Abraão, Isaac, mulheres como Ruth, Esther, Noemi e tantas que fizeram tantas coisas. Maria, que foi uma mulher iluminada, foi escolhida para dar luz ao nosso Senhor Jesus neste mundo. Então a gente percebe que existem inúmeros exemplos, mas existe um só a ser adorado e exaltado. E por que isso é interessante a gente entender? Porque o ser humano, ele tem uma inclinação sempre a tirar a glória de Deus e colocar a glória dele em pessoas, em lugares, em instituições. O ser humano tem essa inclinação. Chega um momento que a pessoa já não fala mais do Senhor Jesus. Ela fala de alguém que orou por ela e a vida dela mudou. De um lugar que ela entrou e depois que ela entrou naquele lugar, houve uma mudança, uma transformação. Sem perceber, as pessoas tiram a glória de Cristo. Então elas colocam a glória em elementos. É aquela pessoa que ela não começa o dia orando e falando com Deus, mas ela começa o dia se ungindo. Eu não estou falando que uma coisa não seja relevante, mas que unção que eu vou alcançar que não seja do meu relacionamento com Deus que um elemento pode me proporcionar. Então eu estou entregando na mão de um elemento a responsabilidade que eu preciso ter, que eu preciso assumir de ter uma vida de unção, de ter uma vida ungida e consagrada por Deus, que é no momento que eu renuncio os meus erros, as minhas vontades, a minha carnalidade, que eu alimento o meu espírito com a palavra, que eu me conecto com o meu Senhor através da oração.
Então, os nossos olhos precisam estar fixos no Senhor Jesus. Mas aqui o autor do livro de Hebreus, ele fala sobre uma corrida que nós temos que ter o foco em Jesus. Olha que interessante. Que nós temos que correr com perseverança, mas a gente tem que abandonar o peso que nos deixa andar devagar e o pecado que nos atrapalha. Então não adianta. Vamos lá. Cada dia, cada momento da nossa vida precisa ser observado como essa corrida. Então, primeiro, nós temos que olhar para Cristo como o único Senhor e Salvador, o único Deus. Reconhecer isso. Reconhecer que existem vários exemplos de homens e mulheres de Deus, mas se você parar para analisar, todos cometeram algum tipo de erro. Todos deram um mau exemplo em algum momento. Então, quando você apoia no exemplo de um ser humano que pode ser falho, então você pode se frustrar, se decepcionar. Mas quando você olha para Jesus, não como exemplo, mas como seu Senhor, o seu Deus, o único Salvador, então você está olhando da forma correta. Mas ao mesmo tempo, olha que interessante, tem uma segunda orientação aqui nessa mensagem, que fala sobre uma corrida, que nós temos que abandonar o peso que nos deixa andar devagar, o pecado que nos atrapalha, e nós temos que correr com perseverança, olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Então, por que é um erro da gente ficar no capítulo 11? Porque o capítulo 12, ele completa o 11, ele finaliza, ele mostra, olha, tem vários heróis da fé, mas existe por onde a fé começou e aonde ela é consumada, o autor e consumador da fé, que é Jesus. E nós precisamos nessa caminhada, essa caminhada eu posso relacionar ela como o cristianismo. O que é o cristianismo? É uma caminhada daquele que assume a sua fé em Cristo Jesus, focando os seus olhos em Cristo, vivendo de acordo à sua vontade até a sua vinda ou até a nossa morte. Então o que nós precisamos fazer nessa caminhada, que é o nosso, é viver no cristianismo, é viver como um cristão? A gente precisa abandonar o peso. O peso não é um pecado. Você vê que fala do peso que nos deixa devagar nessa corrida e fala também do pecado que nos atrapalha. Pecado é tudo aquilo que quebra um princípio bíblico. Então a gente precisa eliminar da nossa vida. Mas o que é o peso? O peso é aquilo que não é um pecado, mas também é algo que seja desagradável àquela pessoa que se diz ser cristã. É mais ou menos, sabe aquele comportamento que as pessoas olham e dizem assim, mas essa pessoa é cristã mesmo? Essa pessoa é cristã? Não é que ela está cometendo um pecado, mas tem algo pesado que ela faz que atrapalha ela nessa caminhada e ainda atrapalha os outros. Que as pessoas olham e falam assim, você já deve ter passado por isso, de olhar para algum comportamento de alguém que você diz assim, mas você vai na igreja mesmo? Você é cristão mesmo? Você é de Jesus mesmo? Porque aquele comportamento é pesado. Atrapalha. Atrapalha ela e outros. Mas nós temos também que correr com perseverança. Vão ter dias que você não vai querer orar, vão ter dias que você não vai querer ler a Bíblia, vão ter dias que você não vai querer jejuar. Vão ter semanas que você não vai querer fazer um jejum para se conectar com Deus. Vão ter momentos que você não vai querer perdoar, vão ter momentos que você não vai querer falar a verdade, que você vai querer falar mentira. Então, é uma corrida e não é fácil. E é aí que nós temos que, primeiro, manter os olhos fixos em Jesus, porque é nele que nós vamos encontrar condições e capacidade para continuar nessa caminhada, porque você não vai ser perfeito. É por isso que nós temos que estar aos pés daquele que é único e perfeito, porque ele vai nos capacitar, nos dirigir, nos direcionar e às vezes vai nos mostrar, ó, você está me desagradando. É aí que a gente tem que ser sensível à voz dele e continuar olhando para o Senhor Jesus como não só o exemplo, mas como o próprio
o próprio modelo de comportamento de vida. E como que a gente faz isso? Olhar Cristo como o único Senhor e Salvador e como o próprio modelo vivo de quem nós temos que ser. Quando você reconhece que Ele é Senhor e Salvador e quando você separa tempo para Ele. É isso mesmo. Você olha para Jesus, você fixa os seus olhos em Cristo. Quando você é daquelas pessoas que separa tempo. Tem gente que separa tempo. Eu vou orar por você agora, nós vamos orar. Se você precisar se entregar, você vai se entregar. Se você precisar renovar suas forças, você vai renovar. A gente está aqui separando tempo para crescer em Cristo, para cultuá-lo, para colocar Ele no lugar que Ele jamais deveria ter saído. Às vezes a pessoa, ela sabe o nome dos jogadores do time dela de futebol, não estou dizendo que isso é errado. Mas às vezes a pessoa não sabe quais são os 4 livros do Evangelho de Cristo. Às vezes a pessoa, ela sabe o que aquele influenciador digital que ela gosta, ele come. Ela sabe a comida preferida do influenciador ou influenciadora digital. Mas ela não sabe qual é a vontade de Deus para ela. Entendeu? Então, nós precisamos separar mais tempo de relacionamento. Isso você vai estar demonstrando que Ele é o seu único Senhor e Salvador e Ele não é só um exemplo a ser seguido. Ele é um modelo vivo de um estilo de vida cristão que nós precisamos viver. A gente precisa parar de só carregar rótulos. Eu frequento a igreja tal, eu sou evangélico da igreja tal, eu sou cristão, eu sou de Deus. Mas quando você observa o comportamento, não que nós sejamos perfeitos, pelo contrário, se você esperar a perfeição de alguém, você vai sempre se decepcionar. Mas que você possa se moldar segundo aquele que é o modelo vivo do Deus da sua alma. Aquele a quem você realmente reconhece como seu Senhor e Salvador. Por isso nós devemos olhar para Cristo. O capítulo 12 completa o 11, mostrando que nesse mundo vão existir pessoas de muita fé. Pessoas que às vezes você vai olhar, você vai até aplaudir uma atitude que a pessoa tomou. Maravilhoso. Mas que toda a honra e toda a glória seja voltada só a Ele. Só a Ele. E nada mais possa ocupar o lugar dele. Que Ele seja o seu modelo vivo de como viver e o Senhor e Salvador da sua alma. Vamos falar com Ele? Onde quer que você se encontre. Se você puder agora fechar os seus olhos, reclinar sua cabeça em reverência ao seu Senhor, vamos entregar a nossa vida e convidar o Espírito Santo a fazer morada na sua alma agora, dentro de si. Chame o Espírito Santo, se você assim precisa. Mas se você percebe que existem falhas, erros no seu comportamento, nas suas atitudes, não importa se você está ouvindo uma mensagem hoje pela primeira vez ou se você
conhece mensagens bíblicas, já ouviu pregações, milhares, centenas, não importa. Se renda a Ele aí agora. Abra o seu coração, abra os seus lábios e fale com Deus. Peça perdão se precisar pedir, por ter colocado pessoas, lugares, por ter levantado bandeiras que às vezes você percebe agora que de uma forma sutil se tornou idolatria. E isso feriu pessoas e fere pessoas e te distancia do autor e consumador da fé. Pessoas que, sem você perceber, você colocou no lugar de Jesus. Quantas vezes você abriu mão de ter um momento de oração, mas você não deixou de ouvir aquela pessoa que você costuma ouvir? Quantas vezes você deixou de ler a palavra de Deus, mas aquele site ou aquele jornal que você gosta de ler, você não abriu mão? Então, a partir de hoje, que você possa decidir ter esse relacionamento intencional com Cristo, de abandonar peso, pecados e com perseverança você continuar caminhando, olhando para Cristo, porque é para lá que você quer ir, para onde Ele está. Fale com Ele. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos seus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preencha o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Eu quero ser melhor e que em mim tu seja sempre o maior. Tu és o meu Senhor. Me viste ainda informe, decidistes me amar. E mesmo já sabendo Que eu poderia errar, eu não tenho tanta coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar
completamente em tuas mãos. Você conhece cantinhos? Vamos, me rendo, cante. Me rendo aos seus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preencha o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor, muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu seja sempre o maior. Ah, meu Pai, meu Deus, vá ao encontro de cada uma dessas pessoas que oram conosco agora. Receba a presença do Espírito Santo aí onde você está. Convida ele a fazer morada. Fala para ele: o Senhor é o meu único Deus, Senhor e Salvador, e se até hoje não era, que a partir de hoje se torne. E o Senhor é o nosso padrão perfeito. Essa é que é a realidade. Modelo ideal do que nós precisamos seguir, imitar, viver de acordo. Vem, Senhor Jesus. Vem, meu Pai. E que a Tua presença esteja junto de cada uma dessas pessoas, pois nós necessitamos de Ti. Não conseguimos viver sem o Senhor. Então toma a nossa vida em Tuas mãos. Toma o nosso ser. Que a nossa vida com o Senhor não se resuma a esse momento, não, meu Pai. Aqui, nesse primeiro dia da semana, no domingo, porque para nós domingo é sagrado e nós separamos esse momento para cultuá-lo. Mas que esta semana seja uma semana diferente, guiada e conduzida pela Sua presença. Sabemos que não é porque entregamos a nossa vida, entregamos o nosso dia, colocamos o Senhor como Deus da nossa alma, como o nosso modelo ideal, modelo perfeito. Não quer dizer que não haverá lutas, mas que o Senhor nos prepare para elas, nos dê força, guarda a nossa mente, o nosso coração, não nos deixe ser afetados pelas lutas que vierem, pelos momentos difíceis que se levantarem. Pelo contrário, que a Tua presença esteja conosco, hoje, amanhã e para todo sempre. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. E aonde você está, aplauda o nome do nosso Senhor Jesus. Isso. Graças a Deus. E que em mim tu sejas sempre o maior. Graças a Deus. Que Ele seja sempre o maior, acima de tudo, nesse mundo. Amém. Quer falar alguma coisa? Quando a gente pensa sobre isso, né? Ele ser o maior, aí a gente já tira a glória de qualquer outra pessoa que tenta ter na nossa vida, porque Ele é o maior. E se alguém tem alguma coisa de boa, vem dele. É isso mesmo. E nunca se esqueça, nós como mensageiros só queremos apontar para Cristo. Todas as igrejas que existem no mundo, não importando placa, até porque Cristo não se limita à placa. Eu estava pensando aqui,
Imagina, né, se Cristo se limitasse à placa. Então, antes da igreja ser criada, ninguém foi salvo nesse mundo. Então, que tenham igrejas, cada uma tem a sua relevância, que tenham cristãos, que tenham homens e mulheres de Deus para levar a mensagem do Evangelho, mas que a glória seja sempre dele, que ele seja sempre o maior. Nós chegamos aos momentos finais de mais um culto, comunidade online, mas não te conecta ainda, porque eu vou pedir para você fazer, sabe o quê? Marcar alguém para assistir o próximo culto aqui conosco. Eu acredito que já no próximo culto eu já consigo aqui falar o nome da igreja, já está no registro, né? Tá, a gente só está esperando sair, está autorizado, a gente vai falar aqui. Mais um local, mais uma igreja, mais uma mensagem para ajudar aquelas pessoas que precisam. Isso é glorioso. Tem tantos maus exemplos nesse mundo, em tantas coisas ruins, que nós possamos ser exemplos. Mas o modelo ideal é Cristo. Nunca se esqueça disso. E a gente vai poder compartilhar, eu acredito que no próximo culto já, falar do projeto social, o nome do nosso projeto, tudo que nós vamos poder fazer. Você vai poder ser uma coluna dessa missão. Temos uma missão, que essa missão possa começar dentro de você. E se você crê que Cristo está nesse culto em que nós estivemos reunidos aqui, encaminha para outras pessoas. Mas não só encaminha, coloca ali um comentário seu. Fala para a pessoa o que Deus falou com você, mas coloca também um comentário aqui. Como foi essa noite? Cristo para você vai ser o seu modelo perfeito, o modelo ideal e o único Senhor e Salvador da sua vida? Não se esqueça. Faça isso, cumpra isso, viva isso diariamente. Mas eu quero encerrar com o Salmo 62. Deixa eu abrir aqui. Salmo 62. O Asaf vai cantar mais uma canção enquanto a gente vai encerrando. Olha aqui o Salmo 62. Versículo 6. Salmo 62, versículo 6. Tem mais alguma coisa antes de eu ler o Salmo? Que eu esqueci? Você me pediu para lembrar do Salmo 62. Tá. E amanhã tem congresso. Congresso Poder da Sabedoria aqui no nosso canal oficial. Papel e caneta na mão. Se prepara, Congresso Poder da Sabedoria, 8 da noite. A gente vai fazer uma live para você prosperar com a sabedoria de Deus, tá? A gente vai fazer algo extraordinário. Esse ano vai ser extraordinário. Tem luta, tem guerra, tem batalha, tem tudo. Mas para finalizar, Salmo 62, verso 6. Somente Ele é a minha rocha. Repita aí onde você está. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. É o nosso Cristo, a nossa rocha, a nossa salvação, a nossa esperança, o nosso Deus e o nosso Senhor. Deus abençoe, até o próximo culto Comunidade Online.